Bento Fontoura tinha milhões no banco, tinha uma mansão enorme, dinheiro sobrando e um silêncio que doía mais do que a solidão. Até que num sábado comum, ele ouviu algo que não deveria. Noemi Bastos, a faxineira, com a voz tremendo ao telefone, disse: "Minha filha vai sozinha à festa da escola. Ela só queria ter um pai lá." Naquele instante, Bento sentiu o chão sumir sob seus pés, porque ele tinha tudo, menos a única coisa que sempre sonhou: ser pai. E o que ele decidiu fazer depois disso mudaria para sempre a vida de uma criança, e a dele também. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. Bento Fontoura acordou mais uma vez sozinho naquela mansão enorme do Morumbi. Aos 49 anos, tinha tudo o que a sociedade paulistana considerava sucesso: dinheiro, respeito, uma carreira brilhante no setor imobiliário. Mas aquela manhã de sábado, como tantas outras, ele sentiu o peso do silêncio. Um silêncio que doía mais do que qualquer palavra. Levantou da cama king size, caminhou descalço pelo piso de mármore frio e olhou pela janela. Lá embaixo, viu um pai brincando com um filho pequeno na calçada. Algo apertou em seu peito. Sempre apertava. O divórcio tinha acontecido há 3 anos. Sílvia era uma mulher elegante, culta, perfeita para os eventos sociais. Mas quando ele mencionou que queria ser pai, ela foi direta. "Bento, eu nunca quis filhos. Você sabia disso." Ele sabia, mas tinha guardado a esperança de que ela mudasse de ideia. Não mudou. E ele não insistiu. Deixou o casamento ir embora sem brigas, sem escândalos. Apenas um fim silencioso, educado, como tudo na vida dele. Agora, sozinho naquela casa enorme, Bento percebia que o vazio era maior do que qualquer conquista profissional. Olhou para o relógio. 10 da manhã de um sábado, e não tinha absolutamente nada para fazer. Ninguém esperando por ele. Nenhuma voz de criança enchendo a casa de vida. Desceu para a cozinha e preparou um café. A rotina era sempre a mesma, sempre igual, sempre vazia. A máquina de café expresso, importada da Itália, fazia o mesmo som de todos os dias. Ele serviu a bebida em uma xícara de porcelana fina e sentou-se à mesa enorme da cozinha. Uma mesa para 8 pessoas. Ele sozinho. Pensou em ligar para algum amigo, mas desistiu. Não estava com vontade de fingir que estava tudo bem. Não estava. Os amigos do casal tinham ficado com Sílvia. Os poucos que restaram não entendiam por que ele tinha se divorciado. Afinal, Sílvia era perfeita, não era? A campainha tocou. Era Noemi, a faxineira que vinha aos sábados cuidar da limpeza pesada. Bento abriu o portão eletrônico e voltou para a sala, sentando-se no sofá com um notebook. "Bom dia, seu Bento." A voz dela era sempre alegre, sempre educada. "Bom dia, Noemi. Fique à vontade." Ele conhecia pouco sobre ela. Sabia que era mãe solteira, que trabalhava em várias casas durante a semana, que sempre chegava pontual e fazia o serviço com dedicação. Mas nunca tinham conversado muito além do básico. Ela guardava sua vida pessoal com cuidado, e ele nunca perguntava. Cada um no seu lugar. Era assim que funcionava. Bento voltou a tentar se concentrar nos e-mails, mas não conseguia. A inquietação estava forte naquele dia. Era como se algo estivesse prestes a acontecer, embora ele não soubesse o quê. Levantou, pegou mais café e ficou andando pela casa sem rumo. Passou pela sala de jantar, pela biblioteca, pelo escritório, tudo impecável, tudo vazio. Foi quando escutou. Noemi estava na cozinha falando ao telefone. A voz dela estava diferente. Baixa, quase um sussurro, mas carregada de algo que Bento reconheceu imediatamente. Desespero contido. Ele parou no corredor, sem querer espionar, mas incapaz de se mover. Ficou ali, parado, segurando a xícara de café vazia nas mãos. "Darlan, por favor, é só uma festa na escola. A Belinha está pedindo." Silêncio. Bento sentiu o desconforto de estar ouvindo algo privado,
Mas algo o prendeu ali. Talvez fosse a dor na voz dela. Talvez fosse o nome da criança. Belinha, eu não estou te cobrando nada. Só estou pedindo que você vá uma vez. Só uma vez. A voz dela tremia. Bento apertou os punhos sem perceber. A xícara quase escorregou de suas mãos. Ela vê as outras crianças com os pais. Ela me pergunta por que você nunca aparece. Mais silêncio. Depois, a respiração pesada de Noemi. Bento conseguia ouvir o esforço dela para não chorar. Você não precisa ficar muito tempo. Só aparecer. Só para ela ver que o pai dela existe. Bento fechou os olhos. Conhecia aquela dor. De um jeito diferente, mas conhecia. Era a dor de querer algo que parecia impossível. A dor de ver um sonho escapar entre os dedos. Está bom, Darlan. Está bom. Desculpa ter incomodado. A ligação caiu. Bento ouviu o som do celular batendo na bancada. E então, como se estivesse falando sozinha, Noemi deixou escapar. Minha filha só queria ter um pai na festa da escola. Aquelas palavras atravessaram Bento como se fossem dirigidas diretamente a ele. Sentiu um aperto no peito tão forte que precisou se apoiar na parede. Não era pena, era identificação. Era a compreensão imediata de uma dor que ele também carregava, só que do outro lado. Ele tinha tudo e não podia ser pai. Ela não tinha quase nada, mas tinha uma filha que queria um pai presente. Bento voltou para a sala, mas não conseguiu mais trabalhar. Ficou ali, sentado, olhando para o nada, pensando naquela frase, naquela voz quebrada, naquela criança que ele nem conhecia, mas que de repente parecia existir dentro dele como uma possibilidade que nunca tinha considerado. Será que existia uma forma de ajudar? Será que ele poderia fazer alguma diferença na vida daquela menina? As perguntas giravam na mente dele, sem resposta. Quando Noemi terminou o serviço e veio se despedir, Bento levantou. Olhou para ela de verdade, talvez pela primeira vez. Viu uma mulher jovem, de olhar cansado, mas firme. Uma mulher que carregava o mundo nos ombros e ainda assim sorria. Tinha traços delicados, mãos marcadas pelo trabalho e uma dignidade silenciosa que ele admirou. Noemi, posso falar com você um minuto? Ela pareceu surpresa, mas concordou. Claro, seu Bento. Ele respirou fundo. Não sabia direito o que ia dizer, mas sabia que precisava dizer alguma coisa. Aquela conversa que tinha ouvido sem querer não podia simplesmente ser ignorada. Não quando ele tinha a chance de fazer algo. Não quando aquela dor era tão parecida com a dele. Mas será que ele tinha o direito de se envolver? Noemi parou na sala, segurando a bolsa com as duas mãos. Parecia tensa, como se esperasse uma reclamação sobre o trabalho. Bento percebeu e tentou suavizar. Não é nada de errado. Pode sentar, por favor. Ela hesitou, mas sentou na ponta do sofá. Bento ficou de pé, nervoso. Não era comum para ele demonstrar nervosismo, mas aquela situação era completamente fora da sua zona de conforto. Passou a mão pelo cabelo, gesto que fazia quando estava inseguro. Eu ouvi, sem querer, você ao telefone mais cedo. Noemi arregalou os olhos e abaixou a cabeça imediatamente. A vergonha tomou conta do rosto dela. As bochechas ficaram vermelhas. Desculpa, seu Bento, eu não queria incomodar. Eu tento não atender ligação enquanto estou trabalhando, mas era sobre a minha filha e... Não. Bento levantou a mão interrompendo. Você não fez nada de errado. Eu ouvi sobre a festa da escola. Noemi ficou ainda mais vermelha. Parecia querer desaparecer. Olhava para as próprias mãos entrelaçadas no colo. É só uma festinha boba, não é nada demais. Mas é importante para ela, não é? Noemi levantou o olhar, surpresa com a pergunta. Engoliu seco e concordou. A Belinha tem 4 anos. Ela vê os amiguinhos com os pais e fica quietinha, sabe? Ela não reclama, mas eu sei que dói nela. Bento sentiu aquele aperto novamente. Sentou-se na poltrona em frente a Noemi, inclinando-se para a frente. Queria que ela soubesse que estava levando aquilo a sério. E o pai dela não quer ir? Noemi deu um sorriso amargo. Foi um sorriso triste, carregado de anos de decepção.
O pai dela nunca quis nada com ela. Sumiu quando eu estava grávida. Aparece de vez em quando, mas só para me deixar mais angustiada. Ele não liga para a Belinha. Nunca ligou. E você cria ela sozinha? Sim, eu e minha mãe. A gente faz o que pode. Noemi suspirou. Trabalho em 4 casas durante a semana. Acordo às 5 da manhã, volto às 7 da noite. Minha mãe fica com a Belinha enquanto eu trabalho. É cansativo, mas é a vida que a gente tem. Bento ficou em silêncio por alguns segundos. Pensou em como a vida dele era diferente, como ele tinha tanto e ela tinha tão pouco. E ainda assim, ela tinha algo que ele nunca teve. Alguém que o chamasse de pai. Noemi começou a se levantar, achando que a conversa tinha terminado, mas ele falou de novo. Noemi, eu tenho uma proposta estranha para você. Ela parou no meio do movimento, olhando para ele com desconfiança. Que tipo de proposta? Bento respirou fundo. Sabia que o que ia dizer soaria absurdo, talvez até ofensivo, mas precisava tentar. Eu poderia ir na festa, fingir que sou o pai da Belinha, só nesse dia, só para ela não se sentir diferente das outras crianças. O silêncio que se seguiu foi pesado. Noemi o encarou como se ele tivesse falado em outro idioma. Piscou várias vezes, tentando processar o que tinha ouvido. O senhor está brincando comigo? Não, estou falando sério. Mas por quê? O senhor nem conhece a gente. Bento desviou o olhar. Como explicar sem parecer patético? Como dizer que ele tinha tudo, menos a única coisa que realmente queria? Como admitir que a vida dele, vista de fora tão perfeita, era na verdade vazia? Porque eu sempre quis ser pai, e nunca consegui. Minha ex-esposa não queria filhos. E agora eu estou sozinho, e talvez isso faça sentido para nós dois. Noemi balançou a cabeça sem acreditar. Levantou-se, dando alguns passos para trás. Seu Bento, com todo respeito, mas isso é loucura. O senhor não pode aparecer do nada na vida da minha filha e fingir ser o pai dela. Isso vai confundir ela. Seria só um dia, só a festa. E se ela se apegar ao senhor? E se ela começar a perguntar por você? A voz de Noemi estava ficando mais alta, mais desesperada. Ela já sofre demais com a ausência do pai. Eu não vou deixar que mais alguém entre na vida dela para depois desaparecer. Bento não tinha resposta para isso. Não tinha pensado direito. Só sabia que queria ajudar. Queria sentir, nem que fosse por algumas horas, como era estar naquele papel. Mas ele entendia o medo dela. Se estivesse no lugar dela, também teria medo. Noemi levantou, claramente desconfortável. Pegou a bolsa com pressa. Desculpa, seu Bento, mas eu não posso aceitar isso. Não é certo. Ela foi em direção à porta. Bento levantou também, sentindo que tinha estragado tudo, sentindo que tinha sido invasivo demais. Noemi, espera. Ela parou, mas não virou. Eu sei que parece estranho, mas eu não tenho intenção nenhuma além de ajudar, eu juro. Noemi virou de lado, olhando para ele com os olhos marejados. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela. O senhor não entende. Eu passei a gravidez inteira sozinha. Passei os primeiros anos da minha filha sozinha. Eu aprendi a não depender de ninguém. E agora o senhor aparece oferecendo isso, e eu não sei se é bondade ou pena. Não é pena. Então o que é? Bento segurou o olhar dela. Pela primeira vez em muito tempo, falou a verdade nua e crua, sem filtros, sem proteção. É necessidade minha, não sua. Noemi piscou surpresa. Não esperava aquela resposta. Não esperava aquela honestidade brutal. Ele continuou, a voz mais baixa, mais vulnerável. Eu tenho 49 anos, tenho dinheiro, tenho casa, tenho tudo. Menos a única coisa que eu realmente queria, ser pai. E quando eu te ouvi falando com aquele homem, quando eu ouvi você dizer que sua filha só queria um pai na festa, eu senti que talvez essa fosse a minha chance de sentir isso, nem que fosse por um dia. Noemi ficou parada, processando. Limpou as lágrimas com as costas da mão. Olhou para ele de novo, dessa vez com menos raiva e mais compreensão.
Isso é muito doido, seu Bento. Eu sei. E se der errado? Então a gente para. Mas e se der certo? Ela mordeu o lábio pensando. Bento viu a luta interna acontecendo nos olhos dela. O medo, a esperança, a desconfiança, o cansaço, tudo ao mesmo tempo. Finalmente, ela suspirou. A festa é sábado que vem, 14h. Bento sentiu o coração acelerar. Não acreditava que ela tinha aceitado. Eu vou estar lá, Noemi concordou, mas antes de sair, olhou para ele com seriedade, com uma firmeza que não admitia brincadeira. Se o senhor magoar minha filha, eu nunca vou perdoar. Eu não vou magoar ela. Eu prometo. Noemi saiu. E Bento ficou sozinho de novo. Mas dessa vez o silêncio era diferente. A semana passou devagar para Bento. Cada dia parecia se arrastar, como se o tempo tivesse mudado de ritmo. Ele tentou se concentrar no trabalho, nas reuniões com investidores, nos contratos que precisava revisar. Mas a cabeça estava em outro lugar. Estava naquela festinha de escola que aconteceria no sábado. Ele não sabia o nome completo da menina. Não sabia como ela era. Não sabia se ela era tímida ou falante, se gostava de brincar ou de desenhar. Mas pensava nela. Pensava em como seria olhar para aquela criança e fingir, mesmo que por algumas horas, que ela era dele. Na segunda-feira, durante uma reunião importante sobre um novo empreendimento na Zona Sul, Bento percebeu que não estava prestando atenção. O gerente de projetos falava sobre cronogramas, custos, margens de lucro. Mas Bento pensava em qual roupa usar no sábado. Seria formal demais ir de terno, casual demais ir de jeans? O que um pai comum usaria em uma festa escolar? Senhor Fontoura, o senhor concorda? A voz do gerente o trouxe de volta. Sim, claro, pode seguir com o planejamento. Ele não tinha ideia do que tinha concordado. Na quinta-feira à noite, o telefone tocou. Era Noemi. Bento atendeu no segundo toque, ansioso. Oi, Noemi, tudo bem? Ela hesitou do outro lado da linha. Bento ouviu uma respiração pesada. Eu preciso te contar uma coisa sobre a Belinha. Bento sentou na beira da cama, prestando atenção. O coração acelerou. Pode falar. Ela perguntou quem ia com a gente na festa. Eu disse que um amigo meu ia junto. Não falei que era você. Não falei que você ia fingir ser o pai dela. Bento pensou por um momento. Você acha que eu deveria falar com ela antes? Não sei. Estou com medo de como ela vai reagir. Ela é pequena, sabe? E ao mesmo tempo é esperta. Tenho medo de confundir a cabeça dela. Noemi suspirou. Ela já pergunta tanto sobre o pai. Fica olhando para os outros pais buscarem os filhos na escola. Eu vejo a tristeza nos olhos dela. Bento respirou fundo. Sentia o peso da responsabilidade. Noemi, se você quiser desistir, eu entendo. Não precisa fazer isso se você acha que vai prejudicar ela. Não é isso. Eu só quero que dê certo. Eu quero que ela seja feliz nesse dia, mesmo que seja só nesse dia. Ela vai ser. Eu vou fazer o possível para isso. Noemi ficou em silêncio por alguns segundos. Bento ouviu uma voz pequena ao fundo. Era Belinha perguntando algo. Obrigada, Bento. De verdade, era a primeira vez que ela o chamava só de Bento, sem o seu. Ele sorriu. A gente se vê sábado. Quando desligou, Bento ficou olhando para o telefone. Aquilo tudo era estranho, era arriscado, era completamente fora do que ele conhecia. Mas ao mesmo tempo, era a coisa mais real que ele tinha feito em anos. No sábado de manhã, Bento acordou cedo. Tinha dormido mal, ansioso. Tomou banho, fez a barba com cuidado, escolheu uma roupa casual, mas bem cuidada. Nada muito formal, nada que chamasse atenção demais. Queria parecer um pai comum indo para uma festa escolar. Optou por uma calça jeans escura, uma camisa azul clara e um sapato casual. Olhou-se no espelho várias vezes. Arrumou o cabelo. Desarrumou. Arrumou de novo. Estava nervoso como um adolescente indo para o primeiro encontro.
Olhou-se no espelho e sentiu algo estranho, ansiedade, medo, mas também uma empolgação que não sentia há muito tempo. Era como se estivesse prestes a fazer algo que mudaria sua vida para sempre. Saiu de casa às 13 horas. A escola ficava na Vila Andrade, não muito longe. Noemi tinha mandado o endereço por mensagem. Ele colocou no GPS, mesmo sabendo que não precisava. Só queria ter certeza de não se perder. No caminho, parou em uma loja de brinquedos. Ficou olhando as prateleiras, sem saber o que comprar. Bonecas, jogos, bichos de pelúcia. O que uma menina de 4 anos gostaria? Acabou escolhendo um urso de pelúcia marrom, macio, com um laço vermelho no pescoço. Simples, mas fofo. Quando chegou à escola, viu o portão enfeitado com balões coloridos. Crianças correndo, pais conversando, mães tirando fotos. Um cenário comum, mas que para Bento era completamente novo. Ele nunca tinha estado em uma festa escolar. Nunca tinha visto aquela mistura de alegria e caos. Estacionou o carro e ficou ali sentado por alguns minutos. Respirou fundo várias vezes. Estava realmente fazendo aquilo. Estava prestes a entrar naquela escola e fingir ser o pai de uma criança que nunca tinha visto. Saiu do carro, pegou o urso de pelúcia e caminhou até a entrada. Foi quando viu Noemi. Ela estava com um vestido simples, florido, o cabelo preso em um rabo de cavalo, segurando a mão de uma menininha de cabelos cacheados e olhos grandes e curiosos. Belinha. Bento sentiu o peito apertar. A menina era pequena, delicada, e tinha um sorriso tímido no rosto. Usava um vestido com sapatilhas brancas. Segurava um balão amarelo na mão livre. Noemi viu Bento e acenou. Ele se aproximou, sentindo as pernas fracas. Cada passo parecia pesar 1 tonelada. Oi, oi. Noemi sorriu nervosa. Depois olhou para a filha. Belinha, esse é o Bento, o amigo da mamãe que eu te falei. A menina olhou para ele com aqueles olhos enormes, curiosos. Bento se agachou para ficar na altura dela, segurando o urso. Oi, Belinha, tudo bem? Ela concordou, mas não falou nada. Apenas olhou para a mãe, como se pedisse permissão para confiar nele. Noemi passou a mão no cabelo da filha com carinho. Ele veio para a festa com a gente e trouxe um presente para você. Bento estendeu o urso. Belinha olhou para o brinquedo, depois para ele, e finalmente pegou com cuidado. Obrigada. Belinha abraçou o urso e depois olhou de novo para Bento. Você vai ficar comigo? Bento sentiu a garganta apertar. Olhou para Noemi, que estava com os olhos marejados. Vou, se você quiser. Ela estendeu a mãozinha. Bento olhou para Noemi, que concordou com a cabeça. Ele segurou a mão da menina, tão pequena, tão confiante, e levantou. Os 3 entraram juntos na escola. O pátio estava cheio de gente. Mesas com doces, crianças brincando, música tocando. Uma professora veio cumprimentar Noemi e logo olhou para Bento com um sorriso. Oi, você é o pai da Belinha? Bento abriu a boca, mas antes que pudesse responder, Belinha apertou a mão dele e disse com naturalidade. Ele é meu pai. Aquilo atingiu Bento como um raio. Ele olhou para Noemi, que estava com os olhos marejados. Olhou para a professora, que sorria. Olhou para Belinha, que o encarava com uma confiança que ele não sabia se merecia. Sim, eu sou o pai dela. A professora sorriu. Que bom que você veio. A Belinha estava ansiosa. Ela saiu, chamando outras crianças. Bento ficou ali, parado, ainda segurando a mão de Belinha. Noemi se aproximou e sussurrou. Ela te aceitou. Rápido demais. Bento olhou para a menina, que agora puxava ele em direção aos brinquedos. Vem, pai, vamos brincar. Ele não conseguiu falar nada, apenas seguiu. E naquele momento, algo dentro dele começou a mudar. Não era mais fingimento, era real. Belinha puxou Bento pela mão com uma empolgação que ele não esperava. A menina o levou até uma mesa cheia de materiais de artesanato. Papel colorido, cola, purpurina, canetinhas. Outras crianças já estavam sentadas fazendo desenhos com os pais.
Alguns pais pareciam entediados, olhando para os celulares. Outros estavam totalmente envolvidos, ajudando os filhos com atenção. Senta aqui, pai. Vamos fazer um desenho juntos. Bento olhou em volta meio perdido. Nunca tinha feito artesanato com uma criança. Nunca tinha se sentado em uma mesinha baixa, cercado de papel e tinta. Mas ali estava ele, tentando se encaixar naquele mundo que sempre lhe pareceu distante. Sentou-se com cuidado, as pernas compridas demais para aquela cadeirinha pequena. Sentou-se ao lado de Belinha, que já estava escolhendo as cores com seriedade. Ela pegou um papel rosa e olhou para ele esperando aprovação. Você gosta de rosa? Bento sorriu, tocado pela preocupação dela. Gosto. E você? Eu amo. Ela riu e o som daquela risada fez algo estranho no peito dele. Era pura, sem maldade, sem peso. Era a risada de alguém que ainda acreditava que o mundo era bom. Era a risada de alguém que nunca tinha sido magoada por promessas quebradas. Noemi estava a alguns passos de distância, conversando com outras mães. Bento notou que ela olhava para eles de vez em quando. Ele percebia a atenção no olhar dela. Belinha entregou uma canetinha azul para ele. Desenha uma casa. Ele obedeceu, traçando uma casa simples, com telhado triangular e uma porta no meio. Suas linhas eram retas, precisas, como os projetos arquitetônicos que aprovava no trabalho. Belinha bateu palmas. Agora desenha a gente dentro. Bento parou. Olhou para a menina que esperava ansiosa. Pegou a canetinha e desenhou 3 palitinhos. Uma mulher, uma criança e um homem. Seus dedos tremiam um pouco ao desenhar. Belinha apontou para os bonecos com entusiasmo. Essa é a mamãe. Essa sou eu. E esse é você. Bento engoliu seco. Aquilo era mais intenso do que ele imaginava. Somos nós 3. Belinha pegou a canetinha vermelha e começou a desenhar corações ao redor dos bonecos. Muitos corações, grandes e pequenos. Bento ficou olhando, sem saber o que dizer. Sentia algo crescendo dentro dele, algo que ele não sabia nomear. Era como se cada coração que ela desenhava perfurasse uma parede que ele tinha construído ao redor do próprio coração. De repente, um menino se aproximou da mesa. Ele tinha uns 5 anos e olhou para Belinha com curiosidade. Belinha, esse é seu pai? Ela concordou com orgulho, sorrindo largo. O menino olhou para Bento com admiração. Ele parece legal. Meu pai não veio hoje. Ele disse que estava ocupado. A voz do menino ficou mais baixa. Ele sempre está ocupado. Bento viu a tristeza no olho do garoto e sentiu vontade de dizer alguma coisa, mas não sabia o quê. Como consolar uma criança que ele nem conhecia? Belinha, com a inocência típica de criança, falou: mas ele vai vir na próxima vez, né? O menino deu de ombros, não muito convencido, e saiu. Bento olhou para Belinha, que continuava desenhando como se nada tivesse acontecido. Mas ele sabia que aquela cena tinha impacto. Ele sabia que, para aquela criança que estava ali ao lado dele, o pai estar presente significava tudo. Significava não ser o garoto triste que ficava sozinho na festa. Depois de algum tempo, a professora chamou todos para a área externa, onde tinha uma apresentação de dança. As crianças subiram em um pequeno palco improvisado e começaram a dançar uma música animada. Belinha estava na frente, se mexendo com toda a energia que tinha. Ela não dançava perfeitamente, mas dançava com o coração. Bento estava ao lado de Noemi, assistindo. Seus ombros quase se tocavam. Ela olhou para ele de lado. Você está se saindo bem. Ele deu um sorriso pequeno. Estou tentando. A Belinha está feliz. Eu vejo isso nela. Ela está diferente hoje. E você? Noemi desviou o olhar, focando na filha que dançava no palco. Eu estou confusa, mas ao mesmo tempo aliviada. Ela precisava disso. E você não? Ela olhou para ele, surpresa com a pergunta. Ninguém nunca perguntava sobre ela. Só sobre a filha. Eu estou acostumada a fazer tudo sozinha. Não sei se sei aceitar ajuda. Bento entendeu.
Ele também tinha passado anos fazendo tudo sozinho, controlando tudo, não deixando ninguém entrar, construindo paredes tão altas que ninguém conseguia escalar. Às vezes a gente precisa deixar. Noemi não respondeu, mas ele viu que ela tinha ouvido. Viu que as palavras tinham chegado. Quando a apresentação terminou, as crianças correram de volta para os pais. Belinha pulou no colo de Bento sem avisar. Ele quase perdeu o equilíbrio, mas segurou ela com firmeza. Ela era leve, mas ao mesmo tempo era o peso mais significativo que ele já tinha segurado. Você viu eu dançar, pai? Vi, você foi a melhor. Ela riu, abraçando o pescoço dele com força. Bento fechou os olhos por um segundo. Era tão simples, tão completo. Era tudo o que ele sempre quis e nunca soube como pedir. Noemi se aproximou, olhando a cena com emoção. Belinha, vamos comer um docinho? A menina saiu do colo de Bento e correu para a mesa de doces. Noemi ficou ali, olhando para ele com uma expressão difícil de decifrar. Obrigada por isso, sério. Bento balançou a cabeça. Eu que agradeço, por me deixar estar aqui. Eles ficaram em silêncio por alguns segundos, até que Belinha gritou lá de longe. Pai, vem comer brigadeiro. Noemi riu baixinho. Acho que você já é o pai oficial dela. Bento olhou para a menina, que acenava para ele com um brigadeiro na mão, chocolate já espalhado pelo rosto, e sentiu algo que não sentia há anos: pertencimento. Ele caminhou até Belinha, pegou o brigadeiro que ela ofereceu e comeu. Ela riu, com chocolate nos dentes, e Bento percebeu que nunca tinha sido tão feliz fazendo algo tão simples. A doçura do brigadeiro não era nada comparada à doçura daquele momento. A festa foi passando e Bento foi se soltando. Brincou de pega-pega, mesmo com o terno social que não era apropriado para isso. Ajudou a montar um castelo de blocos que desmoronou 3 vezes antes de ficarem satisfeitos. Tirou fotos ao lado de Belinha, poses bobas que ela inventava. Cada momento era uma descoberta. Cada sorriso dela era uma cura para algo dentro dele que estava quebrado há muito tempo. Quando a festa terminou, Noemi pegou Belinha no colo, que estava visivelmente cansada. Os olhinhos dela já estavam fechando. Vamos para casa, amor. Belinha abriu os olhos por um segundo e olhou para Bento com os olhinhos sonolentos. Você vai com a gente, pai? Bento olhou para Noemi, que parecia tão surpresa quanto ele. Não tinham combinado isso, não tinham planejado nada além da festa. Ele não sabia o que responder. Bento ficou parado, olhando para Belinha. A menina esperava uma resposta, com aqueles olhos cansados, mas ainda cheios de esperança. O urso de pelúcia estava apertado contra o peito dela. Noemi segurava a filha no colo, também esperando, sem saber o que dizer. O silêncio entre eles 3 era carregado de significado. Belinha, o Bento precisa ir para a casa dele, Noemi disse com cuidado, tentando não desapontar a filha. A voz dela era suave, mas firme. A menina fez biquinho. As lágrimas começaram a se formar nos cantinhos dos olhos. Mas eu quero que ele vá com a gente. Bento sentiu o peito apertar. Não queria ser mais uma promessa quebrada na vida daquela criança. Não queria ser como Darlan, mas ao mesmo tempo sabia que precisava respeitar os limites que Noemi estabelecesse. Eles tinham combinado só a festa, nada além disso. Ele se agachou na altura de Belinha e passou a mão no cabelo dela com carinho. Os cachinhos macios escorregaram entre seus dedos. Eu preciso ir agora, mas a gente se vê de novo. Eu prometo. Quando? A pergunta veio rápida, direta. Era uma pergunta simples, mas carregada de tanto peso. Bento olhou para Noemi, buscando permissão. Ela desviou o olhar, claramente dividida. Logo, bem logo. Belinha aceitou, mas não parecia feliz. Abraçou o urso com mais força. Noemi agradeceu com os olhos e levou a filha para o carro. Bento ficou ali, vendo as duas irem embora, sentindo um vazio que ele não esperava sentir. Era como se uma parte dele estivesse indo embora naquele carro velho. Entrou no próprio carro.
e ficou ali por alguns minutos, apenas respirando. Aquilo tinha sido mais intenso do que ele imaginava. Não era só um favor, não era só uma encenação, era real. Belinha o tinha chamado de pai com tanta naturalidade que ele quase esqueceu que aquilo era mentira. Ou será que não era? Será que algo que parecia tão verdadeiro podia ser considerado mentira? Durante a semana seguinte, Bento tentou voltar à rotina. Trabalho, reuniões, compromissos, mas tudo parecia sem cor, sem graça, sem sentido. Ele pegou o celular várias vezes pensando em mandar mensagem para Noemi, mas desistia. Digitava e apagava, digitava e apagava. Não queria parecer invasivo, não queria forçar nada, mas pensava em Belinha o tempo todo. Pensava no sorriso dela, no jeito como ela tinha segurado sua mão, na confiança com que ela o tinha chamado de pai. Foi Noemi quem o procurou. Na quinta-feira à noite, ela mandou uma mensagem. Bento estava deitado na cama, tentando ler um livro que não conseguia se concentrar. Quando o telefone tocou com a notificação, ele pegou tão rápido que quase derrubou o aparelho. Oi, Bento. A Belinha não para de perguntar por você. Ela quer saber quando vai te ver de novo. Bento leu a mensagem 3 vezes. O coração disparou. Respondeu rápido, sem pensar muito. Eu também quero ver ela. E você? A resposta de Noemi demorou alguns minutos. Minutos que pareceram horas. Bento ficou olhando para a tela, esperando. Quando a resposta chegou, ele sorriu. Quer vir jantar aqui em casa no sábado? Nada muito especial. Só um jantar simples. Comida caseira. Bento sorriu ainda mais. Respondeu sem pensar 2 vezes. Eu adoraria. No sábado, Bento dirigiu até o endereço que Noemi tinha mandado. Era um bairro simples na Zona Sul. Casas pequenas, ruas estreitas, crianças brincando na calçada. Bem diferente do Morumbi. Era um mundo completamente diferente do dele, mas não havia julgamento em seus pensamentos. Havia curiosidade, havia interesse genuíno. Ele estacionou em frente a uma casa pintada de branco, com uma pequena varanda na frente. Noemi abriu a porta antes mesmo que ele batesse. Devia estar esperando. Estava com uma roupa casual, cabelo solto, sem maquiagem. Bonita de um jeito simples, real. Um jeito que Silvia nunca foi. Oi, entra. Bento entrou e sentiu o cheiro de comida caseira. O cheiro de alho, de tempero, de comida feita com cuidado. A casa era pequena, mas aconchegante. Tinha uma sala com um sofá surrado, uma televisão antiga, fotos na parede. Nada luxuoso, mas tinha vida, tinha história, tinha amor. Belinha apareceu correndo do quarto, gritando, pai! Ela pulou nos braços dele e Bento a pegou no ar, rindo. A menina o abraçou com força, como se tivesse esperado aquele momento a semana inteira. Como se ele fosse a pessoa mais importante do mundo. Eu pensei que você não ia vir. Eu sempre venho quando prometo. Noemi observou a cena com um sorriso pequeno no rosto. Tinha algo de emocionante naquilo tudo, mas também algo de assustador. Ela estava deixando aquele homem entrar na vida delas, e não sabia ainda se isso era bom ou perigoso. Mas vendo a felicidade da filha, era difícil dizer não. Vem, pai, vem ver meu quarto. Belinha puxou Bento pela mão, levando ele para o pequeno quarto no fundo da casa. Tinha uma cama com lençol de princesa, alguns brinquedos espalhados pelo chão, desenhos colados na parede, um quarto simples, mas cheio de personalidade. Olha, esse desenho eu fiz pensando em você. Ela apontou para um papel com 3 palitinhos de novo, a mesma família que ela tinha desenhado na festa, mas dessa vez tinha mais detalhes. Tinha um sol, tinha flores, tinha borboletas. Bento sentiu a garganta apertar. Ficou lindo, Belinha. Eu posso fazer outro para você levar para casa? Pode. Eu vou colocar na geladeira. Ela correu para pegar o estojo de canetinhas. Bento ficou ali, olhando ao redor. Aquele quarto pequeno, simples, tinha mais amor do que toda a mansão dele. Tinha mais vida do que todos os cômodos vazios que ele habitava.
Noemi apareceu na porta, se apoiando no batente. Desculpa a bagunça. Não tem bagunça nenhuma. Está perfeito. Ela sorriu, mas desviou o olhar. A janta está quase pronta. Vamos para a mesa? Eles se sentaram à mesa da cozinha. Noemi tinha feito arroz, feijão, frango assado e salada. Nada sofisticado, mas feito com cuidado. Bento comeu como se fosse a melhor refeição da vida. E talvez fosse, não pela comida, mas pela companhia. Está uma delícia. Obrigada, é o que eu sei fazer. Minha mãe me ensinou. Belinha estava ao lado de Bento, comendo e falando sem parar. Contava sobre a escola, sobre as amigas, sobre os desenhos que gostava de assistir. Falava sobre a professora, sobre o cachorro da vizinha, sobre tudo. Bento ouvia tudo com atenção, fazendo perguntas, rindo das histórias. Não fingia interesse. Estava genuinamente interessado. Noemi observava, via como ele era paciente, como ele realmente se importava. Não era só educação, era interesse genuíno. Era algo que ela nunca tinha visto em Darlan. Depois da janta, Belinha pediu para Bento ler uma história para ela. Ele aceitou sem hesitar e os três foram para o quarto. Bento sentou na beira da cama, Belinha deitou ao lado dele e Noemi ficou encostada na porta, assistindo, observando cada detalhe daquela cena. Ele leu com calma, fazendo vozes diferentes para cada personagem. Belinha ria, interrompia, pedia para ele ler de novo as partes que ela mais gostava. Quando a história terminou, ela bocejou alto. Você vai voltar. Vou. Promete? Prometo. Belinha fechou os olhos satisfeita. Bento ficou ali por mais alguns minutos, apenas olhando para ela dormir. O rosto dela era tão pacífico, tão inocente. Noemi se aproximou e cobriu a filha com o cobertor, ajeitando o urso de pelúcia ao lado dela. Os dois saíram do quarto em silêncio, fechando a porta com cuidado. Na sala, Noemi ofereceu café. Eles sentaram no sofá, um pouco distantes um do outro. Ainda havia um espaço entre eles, mas era menor do que antes. Obrigada por vir, ela disse baixinho. Obrigado por me deixar vir. As semanas foram passando e Bento começou a fazer parte da rotina de Belinha. Todo sábado ele aparecia, levava a menina para o parque, para tomar sorvete, para brincar. E toda vez que ia embora, sentia um pedaço dele ficando para trás. Noemi observava tudo com atenção, via como Belinha estava mais feliz, mais segura. A menina sorria mais, dormia melhor, não fazia mais aquelas perguntas tristes sobre por que ela não tinha pai. Mas Noemi também via como ela estava se apegando demais, e isso a preocupava. O medo de ver a filha sofrer de novo a mantinha acordada à noite. Numa tarde de domingo, depois de passarem o dia no Parque Burle Marx, Noemi e Bento sentaram em um banco, enquanto Belinha brincava no balanço. Crianças corriam pelo parque, pais conversavam. Era uma cena de normalidade que Bento nunca tinha experimentado antes. Bento, a gente precisa conversar. Ele olhou para ela, já sabendo que a conversa seria difícil. O tom de voz dela deixava isso claro. Sobre o quê? Sobre isso tudo. Sobre a Belinha. Sobre a gente. Bento esperou, preparando-se para o que viria. O coração acelerou. Noemi respirou fundo, juntando coragem. Ela está te chamando de pai o tempo todo. Ela conta para todo mundo na escola que tem um pai agora. E eu não sei até onde isso pode ir. Você quer que eu pare de vir? A pergunta saiu mais assustada do que ele pretendia. A ideia de não ver mais Belinha, de não ver mais Noemi, era aterrorizante. Não é isso. É que eu não sei o que você quer de verdade. Você está aqui porque quer ser o pai dela? Ou está aqui porque quer preencher um vazio na sua vida? A pergunta atingiu Bento em cheio. Ele ficou em silêncio pensando. Era uma pergunta justa. Uma pergunta que ele mesmo tinha feito a si próprio várias vezes nas últimas semanas. No começo, talvez fosse isso, mas agora eu não consigo mais separar as coisas. Eu quero estar aqui. Eu quero ser importante para ela e para você.
Noemi desviou o olhar, focando em Belinha, que balançava feliz, os cabelos voando ao vento. Bento, eu não sei se estou pronta para isso. Para quê? Para deixar alguém entrar de verdade. Para confiar. Eu passei anos me protegendo a Belinha. E agora você aparece e eu não sei como lidar com isso. Bento se aproximou um pouco, diminuindo a distância entre eles no banco. Eu entendo. E eu não estou pedindo para você decidir tudo agora. Só estou pedindo para você me deixar continuar, me deixar provar que eu não vou embora. Noemi olhou para ele com os olhos marejados. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela. E se você for? E se daqui a 6 meses, 1 ano, você perceber que isso não é o que você quer? O que vai acontecer com a Belinha? O que vai acontecer comigo? Bento não tinha uma resposta que garantisse o futuro. Ninguém tinha, mas tinha certeza do presente. Eu não vou. Eu sei que palavras não significam muito para você agora. O Darlan deve ter falado muitas palavras bonitas também, mas deixa eu provar com ações, deixa eu ficar. Belinha gritou lá de longe, pedindo para eles olharem como ela estava balançando alto. Os dois sorriram, acenaram e voltaram ao silêncio. Era um momento de pausa, de respiração, antes de continuar a conversa difícil. Noemi limpou as lágrimas discretamente com as costas da mão. Está bom, a gente continua, mas devagar. Devagar. Bento sentiu um alívio imenso. Não era uma promessa de amor eterno, mas era uma chance, e ele ia aproveitar cada segundo. Os meses foram passando. Bento passou a aparecer não só aos sábados, mas também durante a semana. Buscava Belinha na escola quando Noemi não podia. Levava ela para fazer dever de casa na casa dele. A mansão silenciosa começou a ter vida. Comprou lápis de cor, jogos, livros infantis. Transformou um dos quartos vazios da mansão em um espaço para ela. Pintou de rosa, colocou uma cama pequena, encheu de brinquedos. Quando mostrou o quarto para Belinha pela primeira vez, ela ficou sem palavras. Depois gritou de alegria e abraçou ele com força. Esse é meu quarto? É, para quando você quiser dormir aqui. Noemi começou a relaxar, começou a confiar. Via como Bento era consistente, como ele sempre aparecia quando prometia, como ele realmente se importava, e aos poucos começou a sentir algo mais por ele, algo que ia além da gratidão. Numa noite, depois de colocar Belinha para dormir na casa de Noemi, os dois ficaram conversando na sala. Ela estava encostada no sofá, ele sentado na poltrona. A conversa era leve, sobre coisas do dia a dia, mas havia uma tensão no ar, uma tensão boa, carregada de possibilidades. Bento, posso te perguntar uma coisa? Claro, porque você nunca teve filhos antes, com a sua ex-esposa? Bento suspirou. Aquela pergunta sempre doía, mas com Noemi ele não tinha medo de ser vulnerável. Ela não queria, e eu não insisti. Achei que o amor dela era suficiente, mas não era. Eu me enganei achando que podia viver sem ser pai, mas não consegui. Você se arrepende? De não ter insistido? Sim. Mas de ter me divorciado? Não. Porque se eu não tivesse, eu nunca teria conhecido vocês. E vocês são a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Noemi sorriu, mas desviou o olhar. Mexeu nas mãos nervosamente. E você? Você pensa em ter mais filhos? Bento perguntou. Ela balançou a cabeça. Eu mal dou conta da Belinha. E além disso, eu não sei se eu conseguiria confiar em alguém de novo. O Darlan me destruiu. Ele me fez acreditar que eu não era nada, que eu era sortuda por ele estar comigo. Bento se levantou e foi até ela, sentando ao lado no sofá. Seus joelhos se tocaram. Você vale muito, e qualquer pessoa que não veja isso é cega. Noemi olhou para ele. Os dois estavam muito perto. Muito. Bento podia sentir a respiração dela. Podia ver as pequenas sardas no nariz dela que nunca tinha notado antes. Bento, fala. Eu estou com medo de me apaixonar por você. Ele segurou a mão dela, entrelaçando os dedos. Eu também estou com medo. Então a gente para aqui? Não.
A gente enfrenta o medo juntos. Noemi deixou escapar uma lágrima. Bento limpou com o polegar, acariciando o rosto dela com delicadeza. E então, sem pensar muito, sem planejar, ele a beijou. Foi um beijo lento, cuidadoso, cheio de medo e esperança ao mesmo tempo. Foi o beijo de duas pessoas machucadas que estavam dispostas a tentar de novo. Quando se separaram, Noemi estava tremendo. Isso muda tudo. Eu sei. A Belinha, a gente cuida dela, juntos. Noemi concordou, ainda assustada, mas também aliviada. Pela primeira vez em anos, ela não estava sozinha. Tinha alguém ao lado dela. Alguém que ficava. Alguém que não fugia quando as coisas ficavam difíceis. E Bento, pela primeira vez em anos, tinha uma família. Mas nem tudo seria fácil. Os meses seguintes foram os mais felizes da vida de Bento. Ele acordava com propósito. Tinha uma razão para sorrir. Belinha o chamava de pai sem hesitar. Noemi estava ao lado dele. E pela primeira vez, ele se sentia completo. Sentia que sua vida tinha sentido. Eles não moravam juntos ainda. Noemi queria ir devagar e Bento respeitava. Mas ele passava quase todos os dias na casa dela. Ajudava com as contas, mesmo quando Noemi reclamava. Levava Belinha para a escola todas as manhãs, jantava com elas. Virou parte da rotina, virou família. A mãe de Noemi, Dona Célia, tinha aceitado Bento com facilidade. Ela via como ele tratava a neta, como ele respeitava a filha, e isso era suficiente. Numa tarde, enquanto tomavam café na cozinha, ela disse para ele: "Obrigada por cuidar delas. A Noemi merece ser feliz. E a Belinha merece ter um pai de verdade." Bento sentiu os olhos arderem. "Eu é que agradeço por me deixarem fazer parte da família." Numa manhã de sexta-feira, Bento estava no escritório quando o telefone de Noemi tocou. Ele viu o nome dela na tela e atendeu sorrindo, esperando ouvir a voz doce dela. "Oi, amor." Mas do outro lado, a voz dela estava tremendo, estava diferente, estava assustada. "Bento, ele apareceu." "Quem?" "O Darlan. Ele estava na porta da escola quando eu fui buscar a Belinha." Bento levantou da cadeira, derrubando alguns papéis no processo. "Ele fez alguma coisa? Ele falou com a Belinha?" "Não, ele só ficou olhando de longe, mas quando eu saí com ela, ele veio falar comigo." A voz de Noemi estava cada vez mais trêmula. "Bento, eu fiquei com tanto medo." "O que ele disse?" Noemi respirou fundo, tentando controlar o choro que ameaçava sair. "Ele disse que soube que tem um homem na minha vida querendo ser o pai dela. Disse que quer conhecer esse homem. Disse que tem direitos. Falou em advogado." Bento apertou o punho com tanta força que as juntas ficaram brancas. "Direitos? Ele abandonou vocês. Ele não tem direito nenhum." "Eu sei, Bento, mas ele estava diferente. Sério, ele não estava debochando como costuma fazer. Ele estava frio." Bento sentiu a raiva subir, quente e intensa. "Onde você está agora?" "Em casa, com a Belinha. Tranquei todas as portas." "Fica aí, eu estou indo." Ele desligou, pegou as chaves e saiu do escritório sem avisar ninguém. A secretária tentou dizer que ele tinha reunião em 20 minutos, mas ele não ouviu. Nada importava além de chegar até Noemi e Belinha. No caminho, 1000 pensamentos passaram pela cabeça. Darlan não podia voltar agora. Não podia destruir tudo que eles tinham construído. Não podia tirar Belinha deles. O trânsito estava horrível e cada semáforo vermelho parecia uma eternidade. Quando chegou na casa de Noemi, ela abriu a porta com os olhos vermelhos. Tinha chorado muito. Bento a abraçou com força, sentindo ela tremer em seus braços. "Está tudo bem. Eu vou resolver isso." "Como?" "Eu não sei ainda, mas eu vou." Belinha apareceu na sala, segurando o urso de pelúcia que Bento tinha dado. Ela parecia assustada, sentindo a tensão no ar. "Oi, pai." Bento se agachou e abriu os braços. Ela correu e o abraçou. Ele fechou os olhos, sentindo o peso daquela responsabilidade. Não podia deixar nada acontecer com ela.
Não podia deixar Darlan destruir a segurança que ela finalmente tinha. Belinha, vai brincar no quarto um pouquinho. O papai precisa conversar com a mamãe. Ela olhou para a mãe, que concordou. Belinha obedeceu, mas antes de sair, olhou para Bento com aqueles olhos grandes. Você não vai embora, né, pai? A pergunta partiu o coração dele. Nunca. Eu nunca vou embora. Ela sorriu, aliviada, e saiu. Quando saiu, Noemi sentou no sofá, exausta. Parecia ter envelhecido 10 anos em um dia. Ele vai tentar tirar ela de mim, Bento. Eu sei que vai. Ele falou que tem direitos de pai. Ele não vai conseguir. A gente não vai deixar. Mas e se a justiça der razão para ele? Ele é o pai biológico. E eu sou só a mãe solteira que trabalha como faxineira. Ele pode contratar um advogado bom e... Bento segurou as mãos dela com firmeza, olhando direto nos olhos dela. Você não é só isso. Você é a mulher que criou essa menina sozinha, que deu amor, comida, teto, educação. Você é tudo que ela tem. E eu vou provar isso para qualquer juiz que for necessário. Noemi chorou, mas dessa vez de alívio, de gratidão. Obrigada. Eles passaram o fim de semana tensos, esperando algum movimento de Darlan. Bento dormiu no sofá, não querendo deixar as duas sozinhas. Cada barulho na rua fazia todos ficarem alertas. E na segunda-feira, ele apareceu de novo. Dessa vez, mandou uma mensagem para Noemi. Preciso conversar com você e com o novo pai da minha filha. Amanhã às 3 da tarde, no Parque Burle Marx. Se não aparecerem, eu vou direto para a justiça. Noemi mostrou a mensagem para Bento. Ele leu e sentiu o sangue ferver. As mãos tremiam de raiva. Ele está tentando nos intimidar. E está funcionando. A gente vai, mas eu vou falar por nós dois. No dia seguinte, Bento e Noemi foram ao parque. Belinha ficou com a avó. Dona Célia tinha segurado a neta com força, prometendo que tudo ficaria bem. Eles sentaram em um banco e esperaram. O parque estava cheio de gente correndo, crianças brincando, mas eles não viam nada disso. Só esperavam. Darlan apareceu 10 minutos depois. Era um homem de aparência comum, mas com um olhar frio. Cabelo curto, barba por fazer, roupa simples. Ele se aproximou e sentou em frente a eles sem cumprimentar. Tinha um sorriso cínico no rosto. Então você é o cara que está bancando o pai da minha filha? Bento não desviou o olhar. Segurou o olhar dele com firmeza. Eu sou o homem que está cuidando dela, diferente de você. Darlan deu um sorriso debochado, como se aquilo fosse engraçado. Cuidando ou comprando o afeto dela com presentes e passeios. Eu não estou comprando nada. Estou dando o que você nunca deu. Presença, atenção, amor. Darlan se inclinou para frente, o sorriso sumindo. Olha, eu não vim aqui para brigar. Vim para fazer uma proposta. Noemi apertou a mão de Bento, com medo do que viria. Que proposta? Darlan olhou direto para Bento, ignorando Noemi completamente. Você me paga uma quantia mensal, e eu desapareço de vez. Assino qualquer papel que vocês quiserem. Abro mão da guarda, dos direitos, de tudo. Deixo vocês brincarem de família feliz. Bento sentiu nojo físico, vontade de vomitar. Você está vendendo sua filha? Darlan deu de ombros. Eu estou sendo prático. Vocês querem que eu suma. Eu quero dinheiro. Todo mundo ganha. Noemi levantou tremendo de raiva, as mãos fechadas em punhos. Você é nojento. Você é desprezível. Darlan deu de ombros novamente, como se aquilo não o afetasse. Pensa bem, porque se vocês não aceitarem, eu vou na justiça e peço a guarda compartilhada. E aí vocês vão ter que dividir a Belinha comigo. E eu garanto que vou fazer questão de atrapalhar a vida de vocês. Vou buscar ela todo fim de semana. Vou levar ela para longe. Bento levantou também, se colocando entre Darlan e Noemi. A gente não vai te dar 1 centavo. Darlan sorriu. Então nos vemos no tribunal. Espero que vocês tenham um bom advogado, porque eu vou ter. Ele saiu assoviando. Noemi começou a chorar, desesperada.
Bento a abraçou, mas por dentro estava em pânico. A disputa tinha começado e ele não sabia se ia conseguir vencer. Os dias seguintes foram de angústia. Bento contratou um dos melhores advogados de São Paulo, o doutor Marcelo Ribeiro, conhecido por ganhar casos difíceis de família. Explicou toda a situação, mostrou provas de que Darlan tinha abandonado Belinha desde o nascimento, mensagens antigas que Noemi tinha guardado, comprovantes de que ele nunca tinha pagado pensão, testemunhas que podiam confirmar a ausência dele. O advogado foi direto, sem rodeios. A justiça tende a favorecer a mãe em casos assim, mas como ele é o pai biológico, ele tem direitos. Pode ser que concedam visitas supervisionadas. Noemi quase desmaiou ao ouvir isso. Ficou pálida, as mãos tremendo. Ele não pode ficar sozinho com ela. Ele não liga para ela. Ele só quer dinheiro. Eu sei, e vamos provar isso. Mas vocês precisam estar preparados para uma luta longa. Isso pode demorar meses. Bento segurou a mão de Noemi, sentindo ela gelar. A gente vai lutar o quanto for necessário. Enquanto isso, Belinha percebia que algo estava errado. Ela perguntava para a mãe por que ela estava triste. Perguntava para Bento por que ele estava sério. Eles tentavam esconder, sorrindo quando ela aparecia, mas crianças sentem, crianças sempre sentem. Numa noite, Belinha foi até o quarto de Noemi e subiu na cama, abraçando o urso de pelúcia. Mãe, o pai vai embora? Noemi abraçou a filha, tentando não chorar na frente dela. Não, amor, ele não vai. Mas você está triste, e o papai também. Eu ouvi vocês conversando baixo. Noemi beijou a testa da filha. A gente está só cansado, mas está tudo bem, eu prometo. Belinha abraçou a mãe com força. Eu amo você, mãe, e eu amo o papai também. Noemi não conseguiu segurar as lágrimas dessa vez. A gente também te ama, minha filha. Muito, mais do que tudo no mundo. Na semana seguinte, a audiência foi marcada. Bento, Noemi e o advogado foram ao Fórum da Infância e Juventude, na Barra Funda. O prédio era grande, imponente e cheio de gente. Pais brigando por filhos, famílias destruídas. Darlan estava lá, acompanhado de um advogado barato, mas que sabia jogar sujo. A audiência foi tensa. Bento sentou ao lado de Noemi, segurando a mão dela durante todo o processo. O advogado de Darlan tentou pintar Noemi como uma mãe que estava manipulando a filha, colocando um estranho no lugar do pai verdadeiro. Disse que Bento era um aproveitador, um homem rico que queria brincar de família sem assumir responsabilidades reais. Bento ouviu tudo em silêncio, com os punhos cerrados embaixo da mesa. Noemi chorou várias vezes, precisando sair da sala para se recompor. O advogado deles rebateu com força, mostrou provas de abandono, mostrou que Darlan nunca tinha pagado pensão, nunca tinha visitado, nunca tinha demonstrado interesse real pela filha. Mostrou mensagens antigas, onde Darlan dizia claramente que não queria a criança. O juiz ouviu tudo com atenção, fazendo anotações. Era um homem de meia idade, de expressão séria. No final ele disse: vou analisar as provas e dar minha decisão em 15 dias. 15 dias que pareceram uma eternidade. Durante esse tempo, Bento e Noemi se aproximaram ainda mais. Eles conversavam até tarde, planejavam o futuro, sonhavam juntos. Mas sempre havia aquela sombra. E se Darlan ganhasse? E se tivessem que dividir Belinha com ele? Numa dessas noites, enquanto Belinha dormia, Noemi perguntou com a voz baixa: Bento, se o juiz der a guarda compartilhada, você vai continuar aqui? Ele olhou para ela surpreso. Não acreditava que ela ainda duvidava. Você acha que eu ia embora? Eu não sei. Isso tudo está muito difícil. E eu entenderia se você quisesse desistir. Bento segurou o rosto dela com as duas mãos, obrigando ela a olhar nos olhos dele. Eu não vou desistir. Nunca. Eu amo você. E eu amo a Belinha. E nada vai mudar isso. Nenhum juiz, nenhum Darlan, nada.
Noemi beijou ele desesperada, como se aquele beijo pudesse apagar todos os medos, como se aquele beijo pudesse garantir o futuro. Finalmente, o dia da decisão chegou. Eles voltaram ao fórum, tensos. As mãos de Noemi estavam geladas. Bento não tinha dormido direito a noite toda. O juiz entrou, sentou e começou a ler a sentença. O silêncio na sala era absoluto. Analisando as provas apresentadas, fica claro que o requerente, senhor Darlan Meireles, abandonou a menor desde o nascimento. Não há registro de visitas, de pagamento de pensão ou de qualquer tipo de envolvimento emocional com a criança. Noemi apertou a mão de Bento com tanta força que doeu. Mas era uma dor boa, era esperança. O juiz continuou ajustando os óculos. Além disso, as tentativas recentes de contato parecem ser motivadas por interesse financeiro e não por afeto paternal. Portanto, indefiro o pedido de guarda compartilhada. Noemi soltou um grito abafado de alívio. Cobriu a boca com a mão. Bento fechou os olhos, agradecendo em silêncio. O advogado dele sorriu, satisfeito. O juiz não tinha terminado. No entanto, concedo ao requerente o direito de visitas supervisionadas, uma vez por mês, caso ele demonstre real interesse em construir uma relação com a menor. As visitas deverão ocorrer em ambiente neutro, com a presença de um responsável designado pela mãe. O sorriso de Noemi sumiu. O alívio deu lugar ao medo novamente. Bento sentiu o estômago revirar. Darlan sorriu, satisfeito. Mesmo não tendo ganhado a guarda, ele tinha conseguido uma brecha. Tinha conseguido uma forma de continuar atormentando eles. Quando saíram do fórum, Noemi estava destruída. Não conseguia parar de pensar em ter que entregar Belinha para Darlan uma vez por mês. Ele vai usar isso para nos atormentar. Ele vai fazer a Belinha sofrer só para nos machucar. Bento abraçou ela, mas ele também estava preocupado. Não, ele não vai, porque a gente não vai deixar. Mas por dentro, Bento também estava com medo. Passaram-se 2 semanas desde a decisão do juiz. Darlan não tinha aparecido para nenhuma visita. Não tinha ligado, não tinha mandado mensagem, não tinha dado sinal de vida. Bento e Noemi começaram a achar que ele tinha desistido, que tinha percebido que não ia conseguir dinheiro fácil deles. Mas estavam enganados. Numa tarde de quinta-feira, Noemi recebeu uma ligação de um número desconhecido. Ela estava trabalhando, limpando a casa de um cliente no Jardim Europa. Atendeu com cautela. Alô? Noemi, aqui é o Darlan. Ela ia desligar imediatamente, mas ele falou rápido, quase desesperado. Espera, eu só quero conversar, sem advogado, sem juiz, só eu e você. Não tenho nada para falar com você. Eu sei que você está com raiva, mas eu preciso que você me escute, por favor. A voz dele estava diferente, menos cínica, mais cansada. Noemi hesitou. Algo na voz dele era diferente, menos agressiva, mais humana. O que você quer? Encontra comigo. Só 5 minutos, no mesmo lugar de antes. Hoje às 6 da tarde. Por quê? Porque eu preciso te falar a verdade. Ele desligou. Noemi ficou parada segurando o telefone. Não sabia se ia, não confiava nele. Mas havia algo naquela ligação que a deixou curiosa. Algo diferente. Ela contou para Bento assim que terminou o trabalho. Ligou para ele no caminho para casa. Ele estava em reunião, mas saiu para atender quando viu que era ela. Oi, amor. Tudo bem? Bento, o Darlan ligou. Ele sentiu o estômago embrulhar. O que ele queria? Noemi contou sobre o pedido de encontro. Bento foi direto, categórico. Não vai, é armadilha. E se não for? Noemi, esse homem tentou te extorquir, tentou tirar a Belinha de você. Por que você acredita nele agora? Eu não acredito, mas eu quero ouvir o que ele tem a dizer, só isso. Bento respirou fundo, tentando controlar a frustração. Passou a mão pelo cabelo, nervoso. Então eu vou com você. Ele pediu para eu ir sozinha. Eu não ligo. Eu vou. Às 6 da tarde, Bento e Noemi estavam no Parque Burle Marx.
O sol estava se pondo, tingindo tudo de dourado. Famílias faziam piquenique, crianças corriam. Mas eles não viam nada disso. Darlan já estava lá, sentado no mesmo banco de antes. Quando viu Bento, fez uma cara de desaprovação, mas não falou nada. Apenas suspirou. Eles sentaram. Darlan olhou para Noemi, ignorando Bento por alguns segundos. Eu pedi para você vir sozinha, e eu trouxe ele. Se você tem algo para falar, fala na frente dele. A voz de Noemi estava firme. Darlan suspirou novamente. Parecia cansado, derrotado. Tinha olheiras profundas, as roupas estavam amarrotadas. Está bom, eu vou ser direto. Eu desisto. Noemi ficou confusa. Desiste do quê? De tudo. Das visitas, da briga, de tentar fazer parte da vida da Belinha. Bento cruzou os braços, desconfiado. Por quê? O que mudou? Darlan olhou para as próprias mãos, evitando o olhar dos dois. Eu percebi que eu não sirvo para ser pai. Nunca servi. Eu só estava tentando ganhar dinheiro fácil em cima de vocês. Mas não vale a pena. Não vale o estresse. Não vale a culpa. Ele fez uma pausa. E eu estou cansado de ser quem eu sou. Noemi balançou a cabeça. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Você está falando sério? Estou. Eu vou assinar qualquer papel que vocês quiserem. Vou abrir mão de todos os direitos. Mas tem uma condição. Bento se inclinou para a frente, alerta. Qual? Darlan olhou direto para ele pela primeira vez, com algo parecido com respeito. Eu quero que você adote ela, oficialmente. O silêncio que se seguiu foi pesado. Noemi olhou para Bento, que estava em choque. Piscou várias vezes tentando processar. Darlan continuou, a voz mais baixa. Eu sei que você cuida dela melhor do que eu jamais vou cuidar. Eu sei que ela te chama de pai. E eu sei que você ama ela de verdade. Então faz sentido. Você a adota. Eu saio de cena e todo mundo segue a vida. Noemi estava sem palavras. Bento também. Nenhum dos dois esperava aquilo. Darlan levantou, preparando-se para ir embora. Pensa bem, mas eu vou esperar só até semana que vem. Depois disso eu sumo, com ou sem papel assinado. Ele foi embora, deixando os dois sozinhos no banco. Bento e Noemi ficaram ali, parados, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Você acha que ele está falando sério? Noemi perguntou depois de um longo silêncio. Eu não sei, mas se ele estiver, isso muda tudo. Naquela noite, Bento não conseguiu dormir. Ficou acordado na cama da mansão, olhando para o teto, pensando na proposta de Darlan. Adotar Belinha, ser o pai dela de verdade, não só emocionalmente, mas legalmente também. Ter o nome dele na certidão de nascimento dela. Ele queria, Deus, como ele queria, mas tinha medo. Medo de não ser bom o suficiente. Medo de falhar. Medo de não conseguir dar para ela tudo que ela merecia. No dia seguinte, ele foi até a casa de Noemi. Belinha estava na escola, então eles ficaram sozinhos. A casa estava quieta, silenciosa. Eles sentaram no sofá, lado a lado. Eu decidi, Bento disse olhando para ela. Noemi olhou para ele esperançosa. O coração acelerou. Eu quero adotar a Belinha, se você deixar. Noemi começou a chorar. Lágrimas de alívio, de alegria, de medo, tudo misturado. Bento se aproximou segurando as mãos dela. Mas antes disso, eu preciso te perguntar uma coisa. O quê? Bento respirou fundo. Não tinha planejado fazer aquilo naquele momento. Não tinha anel, não tinha flores, não tinha nada. Mas sentiu que era a hora certa. Se ajoelhou na frente dela, ali mesmo na sala pequena. Casa comigo. Noemi arregalou os olhos. A boca abriu de surpresa. Não estava esperando aquilo. Bento, eu sei que é rápido. Eu sei que a gente está no meio de uma confusão. Mas eu não quero esperar mais. Eu quero construir uma família com você. Quero acordar todo dia ao seu lado. Quero ser o pai da Belinha. Quero ser seu marido. Noemi chorou mais ainda, as lágrimas caindo sem parar. Você tem certeza? Você tem certeza de tudo isso?
Absoluta. Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Ela puxou ele para um beijo desesperado, urgente. Quando se separaram, ela sussurrou contra os lábios dele: "Sim, eu caso com você." Bento sorriu. Pela primeira vez em meses, sentiu que tudo ia dar certo. E dessa vez, ia mesmo. 3 meses depois, Bento e Noemi estavam no cartório. Darlan tinha assinado todos os papéis, abrindo mão definitivamente da guarda de Belinha. Tinha aparecido sóbrio, sério, e assinado tudo sem pestanejar. O advogado de Bento garantiu que estava tudo correto, que não havia brechas. O processo de adoção estava em andamento e o advogado garantiu que seria aprovado sem problemas. Era só questão de tempo. Eles se casaram em uma cerimônia simples, no cartório mesmo, só com a família e alguns amigos próximos. Dona Célia chorou durante toda a cerimônia. Belinha foi a daminha, usando um vestido branco que Bento fez questão de comprar na melhor loja infantil de São Paulo. Ela estava radiante, segurando as alianças com orgulho, um sorriso enorme no rosto. Quando o juiz de paz perguntou se havia algum impedimento, Belinha gritou lá de trás: "Não, eles têm que casar!" Todo mundo riu. Bento e Noemi trocaram olhares emocionados, os olhos brilhando. E quando o juiz declarou eles marido e mulher, Belinha correu para abraçar os dois, quase derrubando as alianças no processo. "Agora a gente é uma família de verdade." Bento a pegou no colo, olhando nos olhos dela com todo o amor do mundo. Meses depois, o processo de adoção foi concluído. Bento estava oficialmente registrado como pai de Belinha. Quando recebeu o documento, a nova certidão de nascimento com seu nome, ele segurou com as mãos, tremendo. Aquilo que ele sempre sonhou, agora era real. Tinha virado realidade. Passou os dedos pelo nome dele impresso no papel: Bento Fontoura, pai. Noemi parou de trabalhar como faxineira. Bento a incentivou a fazer um curso profissionalizante, a seguir um sonho que ela sempre teve, mas nunca pôde realizar. Ela escolheu trabalhar com gastronomia, algo que sempre teve talento. Fez curso de confeitaria, de panificação e logo estava vendendo bolos e doces, construindo seu próprio negócio. Tinha até conseguido alugar um pequeno espaço para montar uma confeitaria. Belinha cresceu em um lar cheio de amor. Tinha um pai presente, uma mãe forte e uma avó que sempre estava por perto. E sempre que alguém perguntava sobre o pai dela, ela apontava para Bento com orgulho, os olhos brilhando. "Esse é meu pai, o melhor pai do mundo." Bento nunca cansava de ouvir isso. Cada vez era como a primeira. Numa noite de sábado, já na nova casa onde os 3 moravam juntos, uma casa no Brooklyn que Bento tinha comprado pensando em família, Belinha pediu para Bento ler uma história antes de dormir. Era um ritual deles. Todos os dias, sem falta. Ele sentou na beira da cama, pegou o livro favorito dela, uma história sobre uma princesa corajosa, e começou a ler. Quando terminou, Belinha olhou para ele com aqueles olhos grandes, sérios, e perguntou: "Pai, você me ama?" Bento sorriu, passando a mão no cabelo dela, acariciando os cachinhos. "Mais do que tudo no mundo." Ela sorriu, satisfeita com a resposta, e abraçou ele com força. "Eu também te amo, pai, muito." Bento ficou ali, abraçado com ela, até que ela pegou no sono. Quando saiu do quarto, encontrou Noemi esperando na sala, sentada no sofá com 2 xícaras de café. Ela perguntou de novo? Perguntou. "E o que você disse?" "A verdade." Noemi se aproximou e abraçou ele, encostando a cabeça no peito dele. "Obrigada por tudo, Bento. Por ter aparecido na nossa vida. Por ter ficado. Por ter nos dado uma família." Bento beijou a testa dela, sentindo o perfume dela, a presença dela. "Obrigado por me deixar fazer parte dela. Obrigado por me dar a chance de ser pai." Eles ficaram ali, abraçados, em silêncio. Não precisavam de palavras. Só precisavam daquilo, estar juntos. E finalmente, depois de tanto tempo sozinho, Bento tinha tudo o que sempre quis. Não era uma vida perfeita.
Ainda tinham contas para pagar, ainda tinham problemas para resolver, ainda tinham dias difíceis, mas era uma vida real, cheia de amor, de risadas, de pequenos momentos que faziam tudo valer a pena. E enquanto olhava para Noemi e pensava em Belinha dormindo no quarto ao lado, Bento sorriu, porque finalmente ele estava em casa. Tinha encontrado seu lugar no mundo, e nada nunca tinha sido tão perfeito quanto aquele momento simples. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!